Oremos. Obrigado, Senhor, dá-nos sabedoria para que possamos estudar e a tua iluminação vir em nossas mentes, para que possamos entender a tua palavra. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, eu vou compartilhar a tela aqui, parando no ponto que a gente deu pause lá na... Parando no ponto que a gente parou. A gente deu pause lá no estudo, na apostila. Estão conseguindo ver direitinho? Uhum. Vamos lá, o tema é revelação, inspiração e iluminação. Né? Recapitulando, a gente até deu uma pincelada, né? Antes de a gente finalizar a reunião passada, né? Eu fiz uma pergunta para o Hélito se quando ele pregava ele era iluminado ou inspirado por Deus. E ele me respondeu falando que era iluminado. Né? E no decorrer do estudo a gente vai entender um pouco mais sobre isso daí. Número 1. Calma aí que deu ruim aqui. Vai começar pela... Eita. Tu vai começar pelo estudo ou pelas perguntas? Lucas? Lucas? Será que ele está achando que está falando? Ele não... Impossível. O Hélito, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. O que houve, camarada? Caramba, eu tava lendo aqui, foi mal. Então vocês ouviram até onde? Nada. A gente não ouviu Nada. nada. Ouvimos nada. Então, beleza. A tela vocês estão vendo? Agora sim. Foi? Agora sim. Então vamos lá. Assim. O que é revelação? Né? O verbo revelar deriva-se do latim revelare, que quer dizer, literalmente, retirar o véu. Descobrir algo que estava escondido. Significa, portanto, fazer conhecido o que era secreto ou ignorado. A palavra bíblica revelar, no Antigo Testamento, geralmente provém do vocábulo hebraico galaá e no Novo Testamento do grego apocalipto. Assim como revelare, galaá e apocalipto expressam a mesma ideia. Expressam a mesma ideia de desvendar alguma coisa que estava oculta, para que possa ser vista e conhecida conforme é. De conformidade que isso, quando a Bíblia fala em revelação, o pensamento em mente é o do Deus Criador e a desvendar ativamente aos homens o seu poder e glória, na natureza e caráter, sua vontade, caminhos e planos. Em suma, a si mesmo, a fim de que os homens possam conhecê-lo. A revelação divina se desdobra em duas formas principais: geral e especial, revelação geral. Não, melhor, geral e especial, né? Ponto. Revelação geral. Por meio da natureza, a história do comportamento e da consciência humanos, e a revelação especial, que é a mais específica de Deus, por meio das Sagradas Escrituras e de seu Filho Jesus Cristo. Uhum. Acho que dá pra falar uma coisa sobre isso aí. Sim. Vamos falar sim. A revelação divina, né? Ela tem essa ramificação em dois pontos. Uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte: uma vez que mesmo antes da humanidade pecar, Deus já tinha um costume de se revelar para o seu povo, no caso para seus filhos, Adão e Eva. Como é que a gente sabe disso? Lá no Jardim do Éden, quando a Bíblia fala que era de costume que ele, né, fosse vê-los, Adão e Eva, na versão de cada dia,
A gente entende que Deus tem sempre esse desejo de comunicar-se. Nessa revelação depois do pecado, se estende agora em duas ramificações, que é a geral e a especial. Essa geral é por meio da natureza, mas ainda é muito simplório. Porque, por exemplo, os pássaros revelam a natureza de modo geral, o universo, tudo isso tem a finalidade de mostrar a existência de Deus. Sim. Certo? Mostrar a criação de Deus, a criatura de Deus. Existem alguns casos em especial que mostra através da natureza a manifestação redentiva de Deus. Mas, em geral, ela mostra o Deus criador. Entende? Uhum. A revelação geral, ela é por meio da natureza, da história do comportamento, da consciência humana, mas ela tem esse foco em especial na criação, no Deus criador, no Deus criativo. E aí a revelação especial, por sua vez, é que eu acho que ele colocou uma situação que, sinceramente, faltou um tópico aí. Né? Ele colocou por meio das Escrituras e seu Filho Jesus Cristo. Mas tem mais um ponto. Por meio de milagres também. Verdade. Eu ia falar isso Entendeu? também. Por meio de milagres. Sonhos e revelações, sonhos e visões, elas estão embutidas nas Sagradas Escrituras. Mas os milagres não necessariamente. Até o milagre, de uma certa forma, é uma experiência de Deus com você, né? Então ele está te revelando algo. Sim, isso me lembra, por exemplo, há um ano atrás aconteceu um milagre. Um milagre. Aqui no um camarada, não, acho que não, no IAM, teve uma situação do cara, de um angolano, de um africano, não sei exatamente de onde ele é. Ele foi fazer o seu estágio de evangelismo de 3 meses do terceiro ano lá no Rio Grande do Sul, ou foi em Curitiba, não lembro exatamente onde é. E lá ele percebeu que foi para uma vila, para um bairro, para uma cidade emancipada, uma cidade pequenininha, onde a maioria do pessoal lá falava em alemão, e um alemão muito puro, não melhor, um alemão adaptado, um alemão meio, né, popular. E aí lá, além do preconceito, além do racismo que havia, ele começou a perceber que ele não falava, ele falava muito mal português, quem dirá o alemão. Ele tentou uma vez pregar em inglês, mas o povo também não sabia. E aí, ele orando muito a Deus, pedindo muito a Deus para que desse alguma resposta, porque estava pronto para ir embora, porque obviamente ele não conseguia falar e fazer evangelismo naquele lugar. E aí eu lembro que ele testemunhou falando o seguinte, que certa maneira ele foi passear foi mapear o campo, como de costume, e aí ele viu alguns homens na praça conversando. E ele reparou que esses homens estavam debochando da cara dele, estavam brincando dele, estavam brincando com ele, estavam meio que zoando ele. E aí ele respondeu à altura. Ele fez uma resposta. Ele respondeu a uma pergunta. Por exemplo, esse cara vem de onde? Não sei o quê. Ele falou, não, eu sou do NASP, eu sou do IAN, sou teologano e tal. E aí o pessoal ficou meio assustado. Por quê? Porque o pessoal estava ouvindo ele falar em alemão. E o cara ouviu em português. E segundo esses homens que estavam na praça, estavam discutindo, estavam brincando, estavam conversando em alemão. E o cara ouviu. É o dom de língua isso aí. Né? Exatamente. Então, é um milagre também. O milagre não é só curar, nem ressuscitar ninguém. Mas é um milagre, uma demonstração de que Deus estava presente, Deus estava se revelando ali, por meio daquele jovem rapaz. No próximo tópico eu vou contar um milagre que aconteceu comigo, que tem mais a ver com a iluminação. Então. Na verdade, não é inspiração, né? É iluminação. Então vai ser no terceiro tópico. E aí, gente, quer compartilhar algo conosco? Pode falar, Wesley. Oi. Não, eu ia comentar que existe das escrituras e existe também de Jesus. A questão de Jesus, a questão do milagre,
são duas questões que é inevitavelmente fácil de compreender. Por quê? Porque Deus, Jesus é o Filho de Deus, também é Deus, Deus Filho, e manifestou a glória do Pai, mostrou para os homens a glória do Pai. Quem crê em mim, crê também em Deus, né? Quem vê a mim, vê também o Pai. E a questão do milagre também, você vê o milagre isso acontecendo, você não tem como negar que foi Deus, ou que é Deus que está manifestando ali. O problema é com as Escrituras. Porque existe a revelação especial, na revelação especial existe o que nós chamamos de inspiração. E essa inspiração que é meio que complicada. Por quê? Porque quando nós falamos de inspiração, existe hoje algumas, como é que nós chamamos? De teorias. Chamamos de teoria. Algumas teorias de inspiração. Por que essas teorias? Porque, infelizmente, esse assunto não é tão claro na Bíblia. A Bíblia fala que já vem entre 2 Timóteo 3,16, vai dizer que toda a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus. Só que não dá muitos detalhes do que é essa inspiração. Então, essas teorias, na verdade, são crenças, são correntes de pensamentos que existem hoje nas suas situações. Então, o que acontece basicamente é a Testemunha de Jeová crê numa coisa, os adventistas creem em uma outra coisa, os assembleianos, os pentecostais, os protestantes, os católicos creem em uma outra coisa. Entendeu? E aí essas teorias, seria até interessante nós falarmos um pouquinho dela. Porque até mesmo os adventistas, não como instituição, a membresia, tem discordâncias nesses negócios aí. Entendeu? Uhum. E a Bíblia em si, ela foi inspirada, iluminada ou revelada por Deus? Uma pergunta polêmica para a gente iniciar. Bom, primeiro ela foi revelada, né? Uhum. Ela foi revelada por meio da inspiração de Deus. A palavra inspiração, inclusive, que Paulo usa lá em 2 Timóteo 3,16, é a palavra que também dá a ideia de sopro de vida, né? De nefesh, o sopro de Deus. É literalmente Deus soprando no coração, na mente do homem, o que ele queria como mensagem. O problema é que as pessoas pegam, inclusive uma das teorias é com base nessa explicação que eu dei. O cara pega essa explicação, esse texto isolado, e fundamenta toda uma ideia de como é que deve se dar a inspiração. Mas, por exemplo, aqui vai, tu lê aí, eu acho que vai dar uma ideia pra gente, já para nos orientar. Sim. E, na minha opinião, a Bíblia ela é revelada, inspirada e iluminada por Deus, né? Até porque a Bíblia ela tem uma parte que a pessoa conta por inspiração, outra ela conta por revelação e outra por iluminação também. Então, mas aí que tá. A gente precisa ver o seguinte: o que é a Bíblia? A gente viu na última vez que a Bíblia ela é uma porção de vários livros, né, de vários escritos, né, que é o bibliós, né, que é uma grande biblioteca, que tem vários livros, né? Sabendo disso, a Bíblia ela é um meio de comunicação. Então a Bíblia em si não pode ser iluminada. Entende? Porque a Bíblia em si são as pessoas que escreveram, né? Então, isso aí tem uma outra situação. Porque, por exemplo, se a Bíblia não é iluminada, ela está transmitindo a você a inspiração, então os autores não podem ter sido iluminados. Quem é iluminado, já adiantando um pouquinho aqui o assunto, a iluminação ela acontece sobre um assunto que você já conhece. Entende? Verdade. Você estuda e o Espírito Santo ajuda você a lembrar desses assuntos. Você estuda a inspiração, as escrituras, e aí o Espírito Santo ajuda você, ilumina você no assunto que você já sabe. Então ela seria inspirada e revelada. Exatamente, ela é a revelação inspirada.
No tópico 2 já vem dizendo, né, o que é inspiração e como ela se dá. É uma pergunta, né? O que é inspiração e como ela se dá? Toda escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino e para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Esse texto a gente encontra lá em 2 Timóteo 3,16, conforme o Elton falou. A tradução inspirada por Deus foi baseada na Vulgata Latina, né? Que é o Divinitus Inspirata. Vulgata Pelo Latina menos é um latim popular. Uhum. Pelo menos em português, o sentido não ficou claro e não expressa o significado do original em grego, que é o... Telpinelsos. Oi? Telpinelsos. Telpinelsos. Exatamente. E, ou seja, Telpinelsos, no soprada caso, por né? Deus. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, entre aspas, santos, né, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra grega traduzida por movidos é peromenoi. Peromenoi. Ou seja, movidos, soprados, impulsionados, conduzidos ou levados. No caso, pelo Espírito Santo. Assim definimos inspiração como a assistência sobrenatural que o Espírito Santo dá a um ser humano que Deus escolhe para ser seu meio de comunicação ao receber a revelação divina e ao transmiti-la às outras pessoas. Ou seja, aí é onde entra aquela dúvida, né? Onde as pessoas até cometem o pequeno equívoco de falar que o pregador ele é inspirado por Deus, né? Sim. Olha, eu não vou mentir para você e dizer que acontece. Pode acontecer. Só que até mesmo na questão de inspiração, algumas coisas precisam acontecer para que seja considerado inspiração. Entendeu? Nós chamamos isso de característica de um verdadeiro profeta. Entendeu? Uhum. Existe a possibilidade? Existe. Sabe o que acontece? Na minha opinião, a pessoa ali no meio do sermão, o sermão é algo tão íntimo, né? E Deus, ele toma uma conta um jeito tão bacana que, assim, eu acredito que você é iluminado e, de uma certa forma, inspirado, sabe? Por exemplo, você é iluminado a estudar aquilo que Deus já revelou para você. Ok, você tem que estar preparado, tem que estar estudado. Mas quando se trata ali do decorrer do sermão, às vezes, né, aqui tem pessoas que pregam, né? Eu, você e o Jim só. Tem momento no sermão que você fala algo que é o Espírito Santo está mandando, né? Que não é algo que você estudou, que não é algo que você ali aprendeu, né? Até mesmo um apelo direcionado. Então se torna uma certa inspiração também. Não deixa de estar certo. Eu vou... Um desses? Um desses está certo? Como assim? Não deixa de estar certo. Porque assim, É porque é difícil a gente taxar como inspiração. Exatamente. Porque a gente não sabe com certeza se não estudamos ou não um certo assunto. A gente vai ver, inclusive, por exemplo, quando a gente for falar das teorias de inspiração, que as correntes de pensamento de inspiração que nós temos hoje, e vamos perceber que muitas das coisas que acontecem, que a mais plausível é o Espírito Santo coloca uma guia na mente da pessoa e ela vai desenvolver ao escrever. Quando nós estudamos as escrituras, existem diversos assuntos que a gente pode abordar. Quando a gente está pregando, a iluminação ela faz com que o Espírito Santo estou generalizando, estou colocando de modo geral. O Espírito Santo pode fazer assim, pode colocar no teu ouvido, na tua mente, a ideia que você estudou há muito tempo atrás para você falar, porque ele sabe que você, falando daquele certo assunto, vai atingir certa pessoa. E uma coisa curiosa é que a iluminação, depois a gente vai ver isso com mais detalhe, que a iluminação, a inspiração também, a inspiração e a iluminação, de modo geral, elas não tomam posse do corpo, da mente da pessoa, do instrumento. Tá? Tem muita gente que fala assim, Senhor, que o Senhor fale por mim, por exemplo. Entendeu? Isso não acontece. Isso não acontece. Por quê? Porque a gente tem algumas evidências na Bíblia de que Deus ele mostra para você o que precisa ser feito e pede para que você faça. Um exemplo bem claro disso, bem chulo, né? E existe essa situação onde
o ser humano fala o que Deus pediu para ele falar, e o ser humano fala o que Deus meio que mostrou para ele. Estou dando uma ideia bem genérica. Mas, por exemplo, você tem Elias. Deus pede para Elias ir lá e avisar o rei Acabe que não ia chover por 3 anos e meio. Elias foi lá e informou o rei Acabe que não ia chover 3 anos e meio. Só que a fala do Elias não é condizente com o que Deus mandou ele falar. Oi? Não é exatamente o que Deus pediu, ele falou com o jeito dele. Isso. E aí você percebe que existe uma individualidade, existe Deus respeitando ali a individualidade de cada pessoa. Elias fala, tão certo como vive o Senhor, rei de Israel, o Deus de Israel, não cairá chuva nem orvalho. Mas Deus não falou isso. Deus falou, Elias, vai lá e avisa a rei Acabe que não vai chover. E aí ele inventou um argumento para poder mostrar, para poder falar para o rei Acabe. E você vê características que a Bíblia apresenta, que o profeta fala, antigamente falava como se fosse um recado de Deus, era sempre iniciando, né? Assim diz o Senhor. Né? Perfeitamente. Isso era para caracterizar que foi um recado de Deus, mas não necessariamente as mesmas palavras 100% que Deus falou. Né? Tem pessoas gira. É como se fosse, entre aspas, um telefone sem fio, né? Tipo isso. E aí é muito legal o que você falou do telefone sem fio, porque é muito importante a gente entender esse conceito de telefone sem fio, para a gente entender o que significa inspiração e como é que ela acontece. Porque hoje, e assim, o Gil vai gostar muito disso, porque hoje existem muitas correntes de pensamento, e temos com exatidão o que realmente significa e como funciona, muito bom para a gente conseguir extrair o máximo da Bíblia, sabe? O máximo da revelação de Deus. Porque tem muita gente, inclusive, que vai falar assim, tá vendo? A Bíblia é extremamente literal, não existe erros. E aí com isso pegam lá falando assim, então a morte na cruz ou melhor, Jesus quando morreu na cruz ele avisou pro ladrão que ia pro céu junto com ele naquele momento. Essa interpretação se dá por aquelas pessoas que acreditam que a Bíblia não erra. Entendeu? Quando a gente reconhece, inclusive, que a Bíblia não erra, muda um pouco a perspectiva, muda um pouco a nossa maneira de enxergar as escrituras. Um exemplo, ó. Existem diferentes teorias sobre a inspiração da Bíblia. Né? As teorias aí, ó. Teoria da intuição ou da inspiração natural humana. Eu vou falar sobre isso. Pode falar. Vamos por tópico. Então, foi o seguinte. Se você sabe o que pode ser isso aí, comenta com a gente. Aí, se for uma coisinha aí, eu comento. O Jim também. Para não ficar só eu falando. Bom, para mim, teoria da intuição ou da inspiração natural é aquilo que eu vou falar o que eu quero. Na minha opinião, é isso. Intuição ou da inspiração natural humana? E você, Jim, o que você acha? Jim? Deve ter caído. E você, velho? O que você acha? Então, Jim? Tá me ouvindo? Agora estamos. Agora não mais. Tá me ouvindo? Agora sim. Sim. Tem um 8% de bateria. Repete que tá picotando muito pra mim. Se cair, já sabe. Repete a pergunta. O que seria a teoria da intuição? Ou da inspiração humana. Inspiração humana. O que seria? A teoria da inspiração intuitiva. Ou da inspiração natural. Natural ou humana. A intuitiva ou natural humana? Eu acredito que a gente estuda algum tema, independente que seja ciência, biologia ou, no nosso caso, teologia.
a própria Bíblia, quando a gente começa a estudá-la, quando a gente está discorrendo em um assunto, vem a própria ideia do assunto daquilo que a gente está discorrendo. Isso aí é intuitivo. Ou seja, a gente começa a linkar um assunto aqui e um assunto ali. Agora, o que difere é quando a gente começa a se entregar, se esvaziar de nós mesmos e reconhecendo que nós não temos autoridade para levantar e falar a palavra de Deus, nos colocamos nesse papel, ele vai nos iluminando. Aí, ou seja, a gente larga a nossa intuição de lado, a gente larga o nosso conhecimento de lado, não é só um instante que eu vou ter aqui. Basicamente, é mais ou menos isso que o Jim falou. O cara estuda, o cara faz várias coisas, o cara se especializa e, consequentemente, acaba fazendo com que ele comece a escrever da parte dele, da intuição dele, certo? Esse tipo de crença, esse tipo de teoria, ele exclui a possibilidade, exclui a inspiração divina, exclui o agir de Deus na vida daquela pessoa, entendeu? O cara é como se fosse mais ou menos assim, o cara olhasse para a natureza e contemplasse e chamasse ela de muito bonita. E aí, com isso, eles acreditam que isso é inspiração, quando o cara intuitivamente escreve as vidas coisas que ele está vendo. E não foi Deus que colocou ali. Com isso, acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas sim um livro com muitas sabedorias humanas, com muitas inspirações humanas. É daí que vem a ideia da inspiração humana. Da ideia de que os homens eram sábios, passaram uma ideia para a gente muito subjetiva e, consequentemente, a gente consegue usar hoje, porque são assuntos periféricos, são assuntos que são de comum acordo. Por exemplo, se eu falo que a árvore é bonita, ou ela é bela, ou ela, vou colocar assim, por exemplo, digamos, a árvore é sem explicação. O cara que não gosta da árvore vai falar, de fato é sem explicação. O cara que gosta da árvore vai falar, de fato ela é sem explicação. Então, o pessoal, muitos agnósticos, inclusive, ateus, estudiosos, historiadores, têm a Bíblia como esse manual histórico de homens muito sábios. Ele reconhece a sabedoria, mas tiram Deus da equação. Não considera que Deus foi que criou e colocou essa sabedoria no coração do homem. Entendeu? Uhum. Aí, falando um pouco também sobre a teoria parcial de inspiração, também é uma coisa relacionada. Eles acreditam que o que só é inspirado na Bíblia, são aquelas palavras, são aquelas situações onde Deus manda dizer, que é assim diz o Senhor. Por exemplo, os 10 mandamentos. Entendeu? Uhum. Aquelas palavras ali, aquela situação ali, foi uma inspiração que Deus colocou para Moisés e colocou também para o povo, né? Mas tem um problema. Por quê? Porque se for verdade, o que dizer do texto bíblico, por exemplo, de 2 Timóteo 3,16, que fala que todas as escrituras são inspiradas por Deus? Exatamente. Foram inspiradas. Já contradiz. Não faz sentido. Já contradiz. Entendeu? Essa teoria do ditado seria aquela teoria que a Bíblia foi ditada por Deus? Isso. Essa é a mais usada hoje, inclusive. É a mais como é que eu posso confiada, né? Eu posso dizer assim, sei lá. A ideia da expressão de ditado é aquela que Deus fala e você escreve. Então, tudo que está ali foi Deus que mandou falar. Exatamente, foi exatamente as palavras que Deus mandou falar. Eles usam esse argumento com base num texto. Na verdade, num texto, né? Uma explicação teológica
que diz que Deus é um Deus perfeito, um Deus que se articula, que se manobra, vamos colocar assim, se molda para falar com a humanidade. Então Deus fala com criança, ele fala com adulto, ele fala com o ser humano. Por isso, eles acreditam que Deus ditou, sabendo que o ser humano não tinha a capacidade de falar de modo que fosse acessível a todo mundo. Mas isso também não faz sentido. Isso também é contraditório. Primeiro por quê? Por exemplo, se Deus mandou que eles escrevessem, se fosse ditado, se fosse palavras ditadas, o que somente é inspiração é o texto original. O original hebraico e grego, e aramaico. Então, as traduções que existem hoje, com possíveis palavras diferentes, inclusive, não são inspiradas por Deus. Então, a Bíblia que nós temos hoje em português não é inspirada por Deus. Exatamente. Entende o que eu quero dizer? Porque perdeu a essência do natural, né? Da essência do original. Do original, perfeitamente. Se a palavra diz Deus e você coloca Deus em um outro sentido, já não é mais aquela palavra exata ali que é inspirada por Deus. Por isso que ela não pode ser ditada. A verbal, por sua vez, também é parecida. É como se Deus tivesse falado. É como se Deus tivesse falado para eles algum assunto, e essa história eles interpretaram, tentaram colocar em suas próprias palavras. Embora pareça muito lógico, muito plausível para a gente, ela tem alguns furos. Porque, por exemplo, a palavra, quando nós lemos essa questão de inspiração verbal, ela tem uma situação muito complicada. Porque quando essa inspiração foi criada, inclusive essa teoria foi criada, muitos teólogos hoje acreditam nessa revelação, não os adventistas, né? Eles acreditam que seja verbal porque Deus falou e o homem escreveu do jeito que eles bem entendiam. O problema dessa inspiração é que Deus manda dizer e o povo fala as suas palavras. Só que o problema é que você encontra erros de informação ali. Você encontra erros de localização, você encontra erros de datação, exatamente, de altura, de medida, de nomes. E essa inspiração exclui essa possibilidade. Porque uma vez que Deus falou para o ser humano, não tem como o ser humano errar. Exatamente. Entendeu? E a teoria da inspiração de ideias ou pensamentos. Isso, a teoria da inspiração ideológica. Olha só, existem outras inspirações, outras teorias também, tá? Mas sim, aqui foi só algumas, são as mais usadas, né? Essas são as mais usadas. A inspiração ideológica é a que a gente mais... até então é a mais... coerente. É a mais coerente com as escrituras. Por quê? Porque a inspiração ideológica, né, por meio das ideias, é Deus colocando uma ideia na mente do autor. E uma coisa importante que eu esqueci de falar. A inspiração verbal, ela também se dá como se fosse uma possessão divina. Possessão? Isso, é como se o autor estivesse escrevendo e de repente, fosse começar a escrever e de repente o Espírito Santo toma conta dele e escreve por ele. Entendeu? É como se ele tomasse conta da A diferença é que o camarada Mas a diferença é que o camarada tem controle, né? Pois é. Porque a possessão do camarada perde o controle. Já a indução divina ali, a manifestação divina, o camarada ainda tem ali o controle do seu ato, né? Não, então, a inspiração verbal, ele perde o controle, ele não pensa com palavras. É como se o Espírito tomasse conta dele e escrevesse. Só que essa teoria, ela é infundada, porque a gente não vê que não funciona assim. Até porque você vê várias formas diferentes de escrita e de fala na Bíblia. A inspiração que a gente mais usa e é mais coerente para a gente é a inspiração ideológica.
onde Deus coloca a ideia na mente do autor, na mente do autor bíblico, e ele, com base na sua experiência, na sua vida, na sua história, no seu contexto, no seu local de vida, ele vai escrever. E aí, quando ele escreve, Deus não tira a individualidade, não tira os erros, ele deixa os erros lá. Entendeu? Então, o que é inspirado? É a mente do autor. Em outras palavras, o que é inspirado é tipo o aquela próprio experiência. autor. Fala. Aquela experiência de Moisés. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, toca na rocha. Aí Moisés vai lá e espanca a rocha. Ou seja, Tipo isso. a pessoa foi inspirada. Ele foi inspirado, ele sabia o que tinha que fazer, só que ele colocou o dedo dele, ele quis fazer da forma dele. A mesma forma, quando Deus inspira, ou Deus ilumina, ilumina dessa forma. A forma como eu vou expor para fora vai ser a minha autonomia. Agora, Sim. se a gente estudar o caráter de Cristo, o caráter de Deus, que é sempre misericórdia e graça, vai começar a moldar até mesmo a forma como eu vou expor. Porque é isso que deve estar sempre em vigor. É como eu vou transmitir uma mensagem, uma verdade que é santa, pura e é dele. A gente sempre tem que estar em mente que a gente não pode se apropriar de algo que não vem de nós. Quando a gente começa a pensar assim, a iluminação vem e a única forma que eu tenho de passar é graça e misericórdia, deixa o amor de Deus falar. Mas sou eu que falo através, né? Sou eu que permito que Deus fale. Isso. Só que assim, nesse contexto de inspiração, especialmente da Bíblia, não necessariamente isso é ruim, o dedo do ser humano. Inclusive é uma evidência de que as coisas, de que a Bíblia de fato é inspirada por Deus, porque tem traços humanos. Nesse contexto não é ruim. Eu posso dizer que talvez na iluminação Deus pede você transmitir a mensagem do jeito que ele deseja, verbalmente, se expressando e tudo mais. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, o texto mais rebuscado que nós temos hoje da Bíblia é o livro de Lucas. E o texto mais pobre que nós temos hoje é o livro é a segunda epístola, é o segundo Pedro, entendeu? É o livro mais um livro pior de ser lido, vamos colocar assim, entendeu? E nesse contexto, Deus permitiu que a individualidade humana acontecesse, tivesse presente ali, para mostrar que Deus é um Deus que promove o livre-arbítrio, para mostrar que Deus promove ali a integração. Então, por exemplo, se fosse me perguntar quem é o autor da Bíblia, o certo a responder é Deus e o homem, entendeu? Por quê? Porque foi o homem que escreveu e foi Deus que falou. Mas tinha traços de Deus e tinha traços do homem também. Exatamente. E essa Isso teoria é difícil de entender mesmo. E essa teoria de inspiração de ideias ou pensamento é a teoria, né, que a Igreja Adventista dá como que ela crê, né? Isso, até agora que ela crê. Que ela crê. Pode mudar, esse estudo continua em vigor, tá? Ele continua sendo estudado constantemente. Se mudar... Por entendermos ser esta a mais coerente com a própria Bíblia, né? Ou seja, a teoria da inspiração de ideias defende que toda a Escritura foi inspirada por Deus e que, portanto, a Bíblia não contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Por que ela não contém? Porque ela não foi escrita, né, com o dedo de Deus, com a língua de Deus, ou seja, com o linguajar dele. Foi escrita pelo linguajar dos homens, da cultura dos homens. Porém, ela é a palavra de Deus porque foi Deus que inspirou os autores a escrever. É como ele falou, um trabalho conjunto, né? Contudo, ensina que o Espírito Santo inspirou a mente dos escritores, preenchendo com pensamentos segundo a sua vontade, dando-lhes liberdade para escreverem, refletindo no texto, sua personalidade, cultura e conhecimento prévio. Ou seja, uma notinha de rodapé para a gente, né? O livro de Lucas, quando o Elton mencionou, me lembrei, né? Ele é um livro muito rico em detalhes. Por exemplo, Lucas, ele
ele pesquisou muito para escrever o livro dele. Ele foi inspirado por Deus, mas ele, dentro do seu trabalho, além de ser inspirado, ele fez pesquisas. Então, ou seja, ele ali teve com pessoas que testemunharam momentos ali com Jesus, com os discípulos, e dali com certeza ele pesquisou com uma pessoa, com outra, então ele teve diversas visões ali para poder colocar no livro dele, né? Sim. Dentro desse contexto, ele, como ele falou, ele é um dos livros mais ricos, não só na didática, acredito eu, por Lucas ser um doutor, mas pelo conhecimento de detalhes, né? E o conteúdo bíblico, né, suas ideias e verdades... Eita, saiu aqui. Vou colocar de novo. Suas ideias e verdades é inteiramente uma criação de Deus, mas sua forma, o estilo literário e as palavras usadas é humana. Assim, a Bíblia tem uma dupla autoria, divino-humana. E o importante não são as palavras, mas a verdade que elas apresentam. Os que escreveram a Bíblia poderiam ter escolhido outras palavras. Quando Deus escolhia um homem e o inspirava, sua personalidade não era deixada de lado, nem seu estilo, sua atitude e condição cultural. Eles continuavam a ser eles mesmos, embora orientados pelo Espírito de Deus. Assim funciona a inspiração. Deus mostra a verdade, mas deixa o escritor livre para utilizar suas próprias palavras. Aqueles que julga serem as melhores para expressar aquilo que Deus lhe mostra. Ou seja, sob a inspiração divina das Escrituras, assim se pronunciou Ellen White, né? Então, assim, o que Ellen White fala sobre isso? Ela diz que esse texto é forte. Os escritores da Bíblia tiveram que exprimir suas ideias em linguagem humana. A Bíblia não nos é dada em elevada linguagem sobre-humana. A Bíblia precisa ser dada em linguagem dos homens. Tudo quanto é humano é imperfeito. A Bíblia foi dada para fins práticos. A Bíblia foi escrita para homens inspirados, mas não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus. Isso é forte, pô. Muito. Não é a maneira de pensar nem de exprimir-se de Deus. Exatamente. Esta é a humanidade. Deus, como escritor, não se acha representado. Os homens dirão muitas vezes que tal expressão não é própria de Deus. Ele, porém, não se pôs à prova na Bíblia, em palavras, em lógica, em retórica. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus. Não sua pena. Os instrumentos de Deus, não sua pena. Olhai os diversos escritores, não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é que o foram. A inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem que, sob a influência do Espírito Santo, é possuído de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho de mente individual, a mente divina e difusa. A mente divina, bem como sua vontade, é combinada com a mente e a vontade humanas. Assim, as declarações do homem são a palavra de Deus. Top, né? Perfeitamente. Então, ou seja, pode falar. Não, é isso, vai continuar. Então, ou seja, as mensagens dos profetas são a palavra do Senhor. Jesus se refere à Sagrada Escritura como a palavra de Deus. Todavia, esta mensagem celestial foi escrita com palavras humanas. Daí alguns livros bíblicos são instruídos como as palavras de Jeremias ou Provérbios de Salomão, tal qual a palavra encarnada, a palavra escrita, é 100% humana e 100% divina. Isso explica como que o hebraico, o livro de Isaías, um homem culto da natureza, se destaca dos demais do Antigo Testamento por sua erudição. Ou seja, o que seria erudição? Seria a instrução, conhecimento ou cultura variada, adquiridos, né? Ou seja, a instrução dele, o estudo dele, né? Ele tinha muita informação, muita bagagem, né? Sim. É como se fosse um camarada com ensino doutorado, por exemplo. Tipo isso. Como o grego de Pedro e de Marcos é mais simples do que o de Lucas.
que não chega a ser tão rebuscado como o de Paulo, por exemplo, né? Como se fosse um camarada da cidade do interior, né? Aquele exemplo bem antigo. Que explica também as aparentes contradições que existem nos evangelhos. Porque os evangelistas relatam as mesmas histórias de forma diferente. Porque cada um escreveu... Ou seja, porque os evangelistas relatam as histórias de maneira diferente. Porque cada um escreveu de seu ponto de vista. E nisto foram guiados pelo Espírito Santo para aplicar diferentes lições espirituais a nós. Por exemplo... Eu acho legal esse negócio da perspectiva, né, dos ângulos de vista que você comentou aí, porque mostram um Deus 4D, sabe? Exatamente. Mostram um Deus 4D, sabe? Um Deus que cuida do espiritual, do carnal, que cuida do emocional, porque cada evangelista tem meio que o seu objetivo. Mateus gosta de comentar como ele é o filho do Deus vivo, ele é filho do homem, né? Lucas gosta de mostrar um Deus humano, um Deus que cuida das necessidades humanas, tanto é que no sermão da bem-aventurança colocou: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede, porque serão saciados, entendeu? Gosta da necessidade humana. Pedro coloca o amor de Deus, Pedro não o amor de Deus não, mas esse aspecto do Deus humano, sabe? Do Deus filho, do Deus homem, e um Deus que sangra, um Deus que chora, um Deus que sente. E João, o filho de Deus, né? Um Deus que ama, um Deus compassivo, um Deus que está sempre respondendo as perguntas, comentando sobre parábolas e tal. Exatamente. E a gente lendo a Bíblia, conhecendo um pouco a história, a gente vê como é que Pedro agia e como é que Paulo agia, né? Os dois com uma personalidade bem diferente. João também, né, João? Exatamente. Por exemplo, o que realmente estava escrito na cruz de Cristo? Este é Jesus, o Rei dos Judeus, o Rei dos Judeus, o Rei dos Judeus minúsculo, né? O Rei dos Judeus maiúsculo. Este é o Rei dos Judeus, ou Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Com toda certeza, a expressão o Rei dos Judeus estava lá, pois é comum nos 4 evangelhos, o demais foi o que cada um captou dos relatos que ouviu e leu. Ou seja, né, lá em Lucas, com certeza, ele ouviu, né? Ponto de vista diferente, ele não esteve presente, então ele escreveu conforme ele ouviu, conforme testemunharam para ele. E outros discípulos escreveram conforme ele leu. Então, ou seja, com certeza essa frase estava lá, só que a expressão é conforme cada um, né, ali teve a sua percepção de receber e escrever, né? Perfeito. Só um minutinho, Elton, rapidinho. Com a teoria da inspiração de ideias... Não, calma aí, deixa eu ver. Perdi aqui. Ah, tá, já achei. Com a teoria da inspiração de ideias, fica fácil entender ainda o uso que escritores divinamente inspirados fizeram de escritores seculares. Ou seja, por exemplo, as frases pois nele vivemos, nos movemos, existimos, e crênteses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, se encontra lá em Tito, né, o que eu li antes, encontrava em Atos, citado pelo apóstolo Paulo, são do sábio poeta e filósofo grego Epimentes, né, lá do século 6 a.C. 6 não, 4, se não me engano. 4. Assim como a frase pois dele também somos geração, lá de Atos, foi registrado pelo mesmo apóstolo e de outro poeta grego, que é o Arato, do século 3 a.C. Quando compreendemos que a inspiração foi de pensamento, entendemos sem problemas que um escritor inspirado pode fazer uso de um material não inspirado para ilustrar o que está dizendo. Ou seja, isso não confere inspiração ao escritor secular, nem retira a inspiração do escritor bíblico. Neste ponto determinado, na verdade, na pena de um profeta ou apóstolo, um texto secular torna-se inspirado pelo Espírito Santo. Amém. Outra questão. Outra questão.
rapidinho. Por que o jeito de Jesus falar no Evangelho de João se parece com o estilo de linguagem das epístolas de João? Por que as falas de Jesus no quarto Evangelho são a mensagem de Jesus transmitida com as palavras de João? Se a inspiração não fosse de pensamento, teríamos um sério problema para a transmissão de texto bíblico, haja visto as tradições. Por exemplo, as traduções. Por exemplo, que não poderiam existir. O próprio Cristo falava em aramaico e as suas palavras, nos evangelhos, se achavam traduzidas para o grego. Como diz o pastor Rodrigo Silva, a Bíblia é a palavra de Deus com sotaque humano. Realmente. Uhum. Manda a pergunta aí, Wayne. Ellen White. É inspirada por Deus? Inspirada por Deus. Então tudo que ela escreve tá certo? Entre aspas. Porque tem muita coisa que ela escreve conforme a cultura dela, né? E ela escreveu pro tempo dela que não se aplica no tempo de hoje. Mas não deixa de ser inspirada por Deus. Assim como Sim, foi Deus. o exemplo aí, né? Muito Um exemplo, interessante. um assunto polêmico, né? Pessoas que estão nos ouvindo aí, ou irão nos ouvir, se for mais tradicional conservadora, peço perdão e peço também que tenha a mente aberta para entender o que eu vou falar aqui. Porém, se eu estiver errado, não tem problema em voltar atrás. Mas minha opinião vamos lá, cinema. Muitos evangélicos, né, adventistas, conservadores, falam que é errado membros ir a cinema. Eliot diz e tudo mais, aí começam a fala e tal. Eu fui pesquisar, no tempo que eu tinha dúvida sobre isso, pesquisei, e eu acabei achando um vídeo no qual o Leandro Quadros fala sobre isso. E a tese dele foi muito convincente para mim. Ou seja, Ellen White, no tempo que ela escreveu sobre o cinema, no tempo dela, o cinema era palco para a prostituição. As pessoas iam para o cinema para se prostituir, fazer inúmeras outras coisas. Então, ou seja, não era um local adequado ou ideal para um cristão estar. Porém, hoje, o cinema ele é mais um palco para onde a família vai se divertir, onde você... Lógico, tem jovens que vão namorar, mas não como no tempo de Ellen White. Mas você vê mais famílias se divertindo, crianças e entre outras coisas. Aí gera esse conflito de época, né? Esse conflito de época, como as coisas mudaram e tudo mais. Assim como não é minha área, mas eu me arriscar a falar bateria em igreja, banda, tem igrejas que não. E muitas outras coisas, né? Mas vamos focar no cinema. Na minha opinião, eu acho que quando ela escreveu foi pro tempo dela, e não pro nosso, entende? Sim, pensa comigo. A gente lá no início defendeu, conseguimos defender e conseguimos também meio que definir o que é inspiração e como é que ela atua, né? Descobrimos que os autores bíblicos foram inspirados por Deus e não as suas palavras. Então, até mesmo quando o autor escrevia algo na Bíblia, não necessariamente aquilo ali era certo. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, quando Moisés escrevia, por exemplo, as leis lá em Levíticos, em Deuteronômios também, descobrimos que ele pede para a gente não cortar o cabelo, né? Exatamente. Ou para cortar o cabelo de forma arredondada. Ele pede para a gente não se vestir como mulher, ou ao contrário, não vestir como homem para as mulheres. E tem algumas outras coisas também. Só que a gente entende no meio da Bíblia que a inspiração ela acontece no nível de ideias e o autor escolhe as melhores palavras, o melhor contexto para poder usar. Né? Aquele contexto é mais lógico. Agora pensa, se a inspiração não tem níveis diferentes, Ellen White recebeu a mesma inspiração que os bíblicos, mas não a mesma missão, é outra coisa. Tá? Então, Ellen White, ela recebeu essa inspiração e assim como a gente entende que inspiração é um nível de ideias, nem tudo que ela escreve pode ser considerado como fiel e verdadeiro, porque assim como os profetas, ela também comete erros na sua escrita.
não no assim diz o Senhor. Você vê, por exemplo, no contexto que você colocou aí, do cinema, né? Que tinha um contexto histórico envolvido, etc. e tal. Tem outros exemplos também. Mas o que é curioso, e o que me faz pensar, é o quanto nós somos. Eu, você, o Jim, o do grupo, os adventistas de modo geral, o quanto nós somos insensatos, às vezes até orgulhosos. Por quê? Porque a gente defende para outras denominações que a Bíblia é inspirada por Deus a nível de ideia e de que não necessariamente tudo que está escrito nela é verdadeiro. Existe uma interpretação, existe uma tradução, etc. e tal. Mas quando chegamos no contexto de Ellen White, nós falamos que não. Tudo que ela escreveu está corretíssimo. Não existe erros. Sendo que ela foi tão inspirada quanto os outros autores bíblicos. Sabe por que a gente fala isso? Porque a gente quer endossar, a gente quer permanecer, a gente quer fundamentar os nossos gostos pessoais. Uma coisa que o Jim sempre fala para mim é: a gente usa a Bíblia, manipula a Bíblia, e agora em White também, para poder manter os nossos gostos manter nossos gostos sempre intocáveis, né? Vamos colocar justificáveis. Entendeu? Então, por exemplo, não podemos ir ao cinema porque eu acho isso errado. A gente usa a Bíblia e até mesmo a Ellen White, principalmente a Ellen White, da nossa parte como adventista, para endossar que aquele ato é errado. Assim como música, instrumentos, outras coisas também, vestimentas. Agora, uma coisa importante, não estou dizendo com isso que a Ellen White errou em todos esses pontos. Eu estou apenas dizendo que existe um possível erro, existe um possível contexto, uma possível situação que torna aquilo ali mais relevante do que é hoje. E a gente precisa reconhecer isso. Uma vez que a gente reconheça isso, a gente precisa ser tão humilde o suficiente para reconhecermos o quanto nós estamos errados. O que existe muito na igreja hoje, e a culpa também de uma má compreensão, é a situação assim: há 10 anos atrás a igreja não era assim. Há 20 anos atrás a igreja não era assim, era mais firme em algumas coisas. Só que como a revelação é progressiva, naquele tempo, há 10, 20 anos atrás, entendia-se que tanto a Bíblia quanto a Ellen White tinha uma inspiração por meio de suas palavras, e não nas suas ideias. É porque o que acontece é quando a gente estuda a Bíblia. Estão me ouvindo? Sim. Uhum. O que acontece é quando a gente estuda a Bíblia, defendemos nossos costumes, as nossas tradições, a Bíblia começa a simplesmente nos apoiar naquela tradição, onde continua repetindo o erro dos nossos pais, dos nossos tataravós, lá da época de Jesus, fariseus e tudo mais. Agora, a gente deveria ler a Bíblia deixando os princípios bíblicos nos conduzir, e não conduzirmos os princípios bíblicos. Aí é onde está o erro. Quando eu coloco os meus princípios e utilizando a Bíblia para conduzir, é onde a gente erra. É onde a gente erra. Agora, quando os princípios bíblicos estão me dirigindo, aí tudo muda. Essa questão de cinema, qualquer expressão artística é uma ação divina de Deus, é um dom divino. Agora, como eu vou utilizar a expressão artística, seja arte, poesia, cinema, dança, qualquer forma, aí é onde é que está. Eu vou estar utilizando para adoração ou para alimentar o desejo da minha carne? Eu vou assistir que tipo de filme? Eu vou ouvir que tipo de música? Aí é onde a gente começa a desandar tudo. Que tipo de criação eu vou criar? Porque, por exemplo, a gente sabe que o meio do cinema existe muitos autores, diretores ateus. Então, o conteúdo do filme que ele vai colocar vai ser do quê? Ateísmo. Mas ele está falando de Deus. Sim, mas olha o que ele está por trás, embutindo na nossa mente. Não é contra o cinema, não é contra a música, não é contra a dança, não é contra nada. A gente tem que colocar os princípios divinos moldando a nossa vida, não os meus
está, né, faltando o que eu acredito. Perfeitamente. Não, e é isso mesmo. Né? E é isso mesmo. E o que é iluminação? Né? Deus ilumina indivíduos em todos os tempos e lugares para que possam discernir o significado da revelação assim transmitida e registrada, reconhecendo a sua autoridade. Inspiração não é o mesmo que iluminação. Iluminação é a ação do Espírito Santo sobre o indivíduo, capacitando a entender a mensagem, que é a revelação de Deus. Na verdade, a leitura da Bíblia, desacompanhada dessa ação do Espírito de Deus, poderia ser prejudicial. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A citação está lá em João 14, 26. Sem a orientação do Espírito Santo, porém, estamos continuamente sujeitos a torcer as Escrituras ou a interpretá-la erroneamente. Muitas vezes, lê-se a Bíblia sem que haja qualquer proveito. Em muitos casos, essa leitura é até perniciosa. Quando a palavra de Deus é aberta sem reverência, a oração, reverência e oração, quando os pensamentos e afeições não estão centralizados em Deus e nem em harmonia com a sua vontade, a mente fica obscurecida pelas dúvidas. O próprio estudo da Bíblia fortalece o ceticismo, né? O próprio estudo da Bíblia fortalece o ceticismo. Por isso, devemos dizer que a Bíblia e os escritos de Ellen White foram inspirados por Deus. Contudo, o mesmo não pode ser dito do manual da igreja, do inário, da lição da escola sabatina, etc. Todos os autores que ali escreveram foram iluminados, não inspirados por Deus. É imprescindível orar antes de estudar a Bíblia, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Assim, o mesmo Espírito que inspirou os profetas e apóstolos escreveram o texto sagrado, nos ilumina nos ilumina em nossa compreensão dele, Assim, podemos dizer que a Bíblia é o único livro cujo autor sempre está à nossa disposição para nos explicar o que foi escrito. O Espírito Santo. Isso. E eu acho muito legal porque isso vai endossar tudo que o Jim tem dito até agora. Por que eu coloco o Jim nessa questão? Porque a gente já tem conversado há um tempo sobre a maneira como que a gente deve se comportar. Eu e o Gino, nós temos uma longa conversa inacabada sobre individualidade, sobre personalidade e tudo mais. Mas eu acho interessante é que a Bíblia ela é inspirada por Deus em todos os aspectos. A gente reconhece que existem alguns erros, reconhece que ela é um aspecto humano / divino. E quando nós oramos, é imprescindível que nós peçamos a iluminação dos para que a gente consiga examinar as Escrituras da maneira correta, da maneira coerente. Sabe por que eu digo isso? Porque uma coisa que a gente tem conversado e uma coisa é exatamente o que precisa acontecer. A maneira como nós lemos esse livro, essa Bíblia, é a maneira, se ela for uma maneira humilde, os princípios, a essência, o autor da Bíblia, divino, né, o Deus, ele vai nos transformar de dentro para fora. Se a gente chega com um orgulho, tentando endossar nossas heresias, a Bíblia, sem contexto, vai dar essas evidências também. Só que nesse ponto aí, Deus vai conduzir você e a mim a justamente agirmos como Ele agiu. A vermos como Jesus dava, a ver como Jesus falava, a ver como Jesus se comportava e fazer a mesma coisa. Claro que está sempre em nossas mãos, a gente não é robô, então está sempre em nossas mãos, decidimos se queremos fazer e em que grau nós queremos obedecer ou imitá-lo. Mas de qualquer maneira, a maneira como nós lemos precisa ser imprescindível. O que existe hoje, inclusive,
são pessoas que leem a Bíblia constantemente, são pessoas, vou usar um termo técnico aqui, né? São eruditas, né? São pessoas que leem, sabem, fazem e acontecem, mas não têm o temor de Deus. Usam para o mal. E quando eu digo mal, não necessariamente eu quero dizer para machucar as pessoas, mas eu digo mal, por exemplo, pessoas que defendem coisas horrorosas, como se Deus fosse um tirano. Vivem no mundo onde, por exemplo, Deus é compassivo, é permissivo, né? Pratica o evangelho, e não é essa a ideia. Deus é um Deus santo e perfeito, e somente saberemos disso quando nós lermos a Bíblia de maneira humilde e sensata, pedindo a Ele a orientação, para que tanto nos ajude a compreender, quanto nos ajude a transmiti-la como iluminação. É igual um testemunho que eu vi com o rapaz da Bíblia 2 vezes e não foi transformado. Mas por quê? Porque ele leu já como um livro, né? Ele somente leu como livro de história, então não fez nada em nenhum sentido para ele. Ele não leu com a intenção de ser transformado ou de conhecer mais sobre aquele livro. Só leu por ler. Sim. E isso é muito significativo, sabe, Luba? Porque a nossa igreja hoje ela está caindo num ceticismo gigantesco, numa apostasia precedentes. As pessoas passaram nesse momento a ler, assim como aconteceu lá nos fariseus. É quase que um looping. Estou parafraseando, gente. Estão simplesmente agora lendo a Bíblia por ler. Fazem meditação, fazem isso, fazem aquilo outro, parará. E aí, com isso, resulta numa situação muito delicada, porque vivem uma vida completamente aquém de Deus. Passaram a não ser adventista do sétimo dia, mas sim adventista no sétimo dia. Exatamente. Começaram a ser mais religiosos do que espirituais. Exatamente. Aí começam a olhar mais para os erros das pessoas, começam a se ligar mais nos carros que tem, e daí vai para pior. Perfeitamente. E aí a sabedoria que Deus dá, a iluminação que Deus dá, se perde, porque Deus só pode dar a quem pede. Foi igual uma vez um testemunho, que eu vou falar rapidinho. Eu acordei no dia de quarta-feira, com Deus falando comigo para ir na igreja e pregar. E dentro disso, eu iria na igreja, iria pregar e ia falar sobre Zaqueu, o sermão que eu já tenho pronto. Eu já acordei com essa certeza. Eu vou para a igreja hoje, vou pregar. Deus me mostrou isso. Fui trabalhar normalmente, voltei do trabalho, cheguei do trabalho mais cedo, falei, mãe, vou para a igreja. Troquei de roupa, meu banhozinho, roupa social, e fui para a igreja. No qual a igreja que eu não congrego, que é o grupinho, eu já estava na Coab, grupinho lá onde você foi, na última vez, aqui na Pedra, né? E cheguei lá, eu falei assim, poxa, como é que eu vou chegar lá e falar que eu vou pregar, se eu não estou escalado? Eu falei, eu vou social, eu vou de boa, vou deixar acontecer. Pronto, Deus falou que eu vou pregar, então deixa Deus agir. Cheguei lá, todo mundo me viu, tal, conversando com os amigos, e dali a diretora do grupinho perguntou se eu não queria pregar. Eu falei, tá bom, eu prego. Aí, ali eu fui, preguei, e comecei a falar o sermão, e na hora do apelo, eu fiz um apelo, fiz tanto apelo, e a pessoa não aceitou, e no final saí muito triste, porque eu sabia que Deus me mandou ali para fazer o apelo para aquela pessoa. Eu não sabia quem, mas eu sabia que era alguém dali. E a pessoa não aceitou, e eu apelava, e nada. Acabou que eu saí, não sabia para quem era a pessoa, não sabia. E a pessoa não aceitou. Fiquei triste, mas através desse estudo que eu vejo, que Deus me revelou e me iluminou. Né? Ele me revelou o que eu tinha que fazer e me iluminou no sentido do conhecimento que eu tinha. Né? E dali eu que direcionei como eu ia fazer o apelo, o que eu ia falar. Né? Foi ideia minha, não foi Deus que ditou o apelo para mim fazer. Sabe?
Uhum. É por isso que é difícil a gente ditar, né? É difícil a gente taxar como o pregador vai ser iluminado, inspirado, porque na hora a gente não sabe. Nesse momento eu sabia como eu ia fazer o apelo, eu sabia para que eu estava indo. Mas tem hora que a gente não sabe. Tem local que a gente chega para pregar que do nada a gente muda o sermão. Como já aconteceu comigo, eu estar com o sermão pronto na mente e antes de eu ir para pregar, quando me chamaram, o Espírito Santo pede para me mudar o sermão. E no final do sermão, o irmão me procura e começa a conversar comigo, eu sei o porquê que Deus fez eu mudar o sermão, entende? E então literalmente é como se fosse algo que você faz não sozinho, né? E só com Deus. Você e ele. Isso é um instrumento. E ponto. E muitas vezes se a gente for muito frisar nisso, né? Iluminado, revelado, isso aqui, a gente acaba um pouco se esquecendo do principal, né? Uhum. Que é você ali sendo a ferramenta e ponto. É claro que a gente está aqui no modo teológico, no modo mais técnico, aprendendo mais, mas são coisas que são bacanas para a gente entender e pensar. Né? Não necessariamente a gente, o pregador, é iluminado. Muitas vezes a gente é revelado e iluminado no contexto do sermão. Né? O contexto que a gente estudou aqui, do pregador ser iluminado, é no Transmissão, né? contexto da teologia, de aprender o que já foi revelado. Né? Sim, sim. E por isso que a gente tem que, é, acho que clamar muito, sabe? Porque a gente hoje, eu mesmo vejo muito isso em mim mesmo. Depois que eu vim fazer teologia, eu confesso a vocês, não conta pra ninguém não, que eu acabei sem querer tendo algumas posturas de arrogância para com o outro. Caso Por conhecimento. exemplo, eu nunca tive por costume, na verdade eu até ficava chateado quando uma pessoa vinha com um argumento de autoridade, né, dando carteirada nos outros. Tipo assim, não, Uhum. eu faço isso, então eu sei do que eu tô falando. E isso é um argumento de que não convence, só convence convencido, sabe? Só convence, não convence. É um argumento do cara que quer só se gabar. E às vezes eu me Uhum. peguei sem querer fazendo isso aqui. Não, porque eu estudo teologia e eu sei que essa palavra significa essa aqui do hebraico. E nunca foi para propósito de Deus de instruir ninguém a ser soberbo, a ser arrogante assim. Então, o meu clamor hoje é pedir a Deus uma porção dobrada do Espírito Santo e assim, com o Espírito Santo que venha mais sabedoria, que venha mais amor, que venha mais domínio próprio, que venha mais o Espírito do Espírito, sabe? E que venha Uhum. iluminação. Por quê, cara? Porque para mim, para você mesmo que está estudando a Bíblia, estudando teologia, né? Por mais que seja um ano de verão ali, um curso de verão, nós somos imbuídos, nós estamos estudando com o propósito de transmitir de modo integral a palavra de Deus. Receber Sim. para isso. Não que os outros não façam, não que os outros não tenham essa oportunidade. Mas a gente está estudando, em especial eu, para transmitir, para ser um ministro. Então eu estou adquirindo um certo medo, toda vez que eu vou abrir a Bíblia, de falar uma coisa que não está nela. De falar uma coisa que Uhum. Deus não mandou falar. De falar uma coisa que Deus não pediu para que isso acontecesse. Quando eu abro a Bíblia e falo uma coisa que não é da parte de Deus, as pessoas são conduzidas, melhor, fica pior do que já estava. Entendeu? Vira-se um guia, o cego guiando outro cego. Uhum. Então temos que ter essa noção, sabe? Esse senso de se estamos bem, se estamos mal, e de como estamos fazendo isso. Porque tem vezes que eu conheço pessoas aqui, e eu também fui assim, pessoas que às vezes você percebe que está fria, abre a Bíblia e fala qualquer coisa, faz qualquer apelo, às vezes usa de técnicas, mas a gente sabe, Sim. não só na Bíblia, mas a gente sabe quando a pessoa estudou ou não um certo assunto. E tem aquela questão também da gente, por ter um certo conhecimento, né? Você até mais por estar no nível mais avançado, de conhecer como que eu posso dizer, ter um olhar crítico, né? Então a gente já começa a olhar crítico, já começa a botar defeito. Ó, o irmãozinho está pregando errado, não pode se apoiar no púlpito, ele está se apoiando, já começa, né? Ter essa visão. E quando você Sim, começa a conhecer algumas técnicas, aí tu já começa a falar, pô, o cara ali já não está sendo verdadeiro. Aí já começa a ter uma visão totalmente errada e se auto-atrapalhando.
de receber a Com mensagem. certeza. Com É certeza. A gente fica muito coisa crítico com o típica, outro, né? uma coisa típica e clara, né? É quando você conhece o pregador. Um exemplo, um pregador que eu tenho Putz. referência. Pá, vou estar ali animadão, prestando atenção na mensagem, adorando quase mais o pregador do que a Deus. Mas quando é um Uhum. pregador que eu não conheço, um pregador que gagueja um pouco, eu já começo, esse cara não dá não. Aí ali eu já começo a não prestar atenção. Ou seja, eu presto atenção mais no erro do camarada, no defeito dele. Muitas vezes o camarada está iniciando ali no ministério e começa a tirar o foco de Deus. E muitas vezes naquele Verdade. camarada ali que Deus vai usar ele, vai falar uma mensagem tão bacana que por preconceito não presta atenção. Tem muito disso. Verdade. Imagina Tem você chegar demais. pro camarada que está pregando, aí no final você fala para ele, irmão, você orou aí falando que Deus te inspirou, mas você foi iluminado, tá? Não inspirado não. Imagina. Então tem que ter Destruiu o cara. destruir o cara, não adianta. E Então o que tem que tu ter ganhou com senso, isso? Nada. realmente. Tipo, ganhou o quê? Mudou o que na vida do rapaz? Né? Ensinou o Isso que é aí? mais triste. Foi muito engraçado, cara. Ó, só pra gente finalizar aqui, eu tava no meu congresso, em uma igreja, um congresso que eu tava fazendo, eu pregando sobre Moisés, pregando. Aí dali eu fiz uma abordagem sobre Moisés, no qual eu fiz analogia com que Moisés estava com certo medo de assumir a missão dele. Na Uhum. mesma hora levantou o irmão lá no fundo. Irmão, Moisés era gago. Não era medo, não, era gago. Aí eu olhei pro irmão, parei o sermão. Aí eu, sim, Moisés era gago. Continuei. Pregando, pregando, pregando. No final, o irmão parou de novo. Não, irmão, Moisés ele fez assim, ele fez assado. Eu falei, irmão, eu vou cumprimentar os outros, me espera aqui que a gente conversa sobre a Bíblia, tá bom? Aí no final ele não me esperou. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, caramba, o cara tem uma interpretação diferente da minha e interrompeu meu sermão. Fiquei com aquilo guardado. Uhum. Voltei a pregar naquela igreja de novo um certo tempo. E aquele rapaz estava lá. Só que aí eu já estava mais preparado, já estava com algumas ideias, já estava com, como eu posso dizer, plano A, B e C, entendeu? Já estava mais estruturado sobre a história do sermão que eu ia fazer, sobre conhecimentos, culturas e tudo mais. E daí eu comecei a pregar, o irmão não falou nada. Mas se tivesse falado, já teria uma outra postura, já estava mais emocionalmente preparado, já teria ignorado, entendeu? Então, assim, Sim. são coisas que acontecem, a gente tem que aprender a lidar. Tá? Com Às vezes o certeza. irmão fez na inocência, mas é a vida. É. E, e sobre isso, pesado de língua não necessariamente quer dizer que seja gago, não, hein? Mas enfim. Exatamente. Exatamente. Pode-se dizer que ele seja uma pessoa pouca, como eu posso dizer, Pouco não é ser pouco vocabulário. didático porque o cara era brabo, né? Aprendeu com as melhores escolas. Uhum. Mas, tá vendo como é que a gente tem que ter esse policial o tempo todo? Ainda mais a gente que é líder, a gente que tá estudando para ser líder, a tratar melhor as pessoas assim como Jesus tratava, entendeu? Uhum. Agir mais como Jesus agia. E Jesus agia conforme as escrituras, ele usou a escritura o tempo todo, mas sempre com Sim. sabedoria, graça e misericórdia. Uhum. Exatamente. Então é isso aí, meus amigos. Prazer enorme estar Mas com justiça vocês. foi. O Wellington, muito obrigado mesmo aí pela força. Jim Que é também, isso. muito obrigado. E no próximo a gente já entra com essas perguntas. Vamos dar uma Beleza, polemizada aí. beleza, beleza. Beleza? Forte domingo aí pra vocês. Eu vou orar aqui pra finalizar. No final tira o print aí. Graças Tá a bom. Deus a bateria do Jim durou aí, né? Para honra e glória de Deus. Caiu Muitos algumas por vezes, cento, né, deve mas? estar em 2. É, alguns, né? Então vamos orar. Oremos. Pai amado e bondoso, obrigado, Deus, mais uma vez pela tua presença aqui nesse estudo. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar esse momento maravilhoso. Mediante a tantas outras coisas a fazermos, Senhor, estamos aqui dedicando um pouco do nosso tempo para te adorar, aprender um pouco mais sobre ti. E, Senhor, aprender sobre o infinito, que é o saber que o Senhor nos deixou. Pai amado, abençoe a vida de cada um aqui presente, cada um que está nos ouvindo também. Nos guie e nos guarde, Deus, por onde a gente passar. Abençoe o restante do nosso domingo, o decorrer da semana também. E é isso que eu te clamo e te agradeço, em nome do seu Jesus amado. Amém. Amém. Vou tirar minha câmera aqui.
Virgin caiu de novo a internet. Caiu de novo. A gente mesmo pente aí. Ó o sorrisão. Oi, meu garoto. Valeu, meu irmão. Fica na paz, tá? Valeu, tamo junto. Valeu.